Vamos conversar agora aqui com o coordenador do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, Charles Pessoa, que vai falar aí sobre 1.000 prisões em 2 anos de atuação no combate ao crime organizado no Piauí. Em primeiro lugar, bom dia, delegado Charles, seja sempre bem-vindo ao nosso Comando Geral. Bom dia, Magela, Natanael, João, todos os telespectadores e ouvintes da TV e rádio O Dia. É um prazer muito grande estar participando aqui do programa de vocês. Prazer todo nosso, João Magalhães e Natanael, fique à vontade. Delegado, é um número expressivo, né? 1.000 prisões em menos de 2 anos de atuação no DRACO. Qual o balanço que o senhor faz desse período? De fato, o combate ao crime organizado está fortalecido no Piauí após a instituição do DRACO, essa reformulação toda desse grupo especializado na Polícia Civil? Pois é, Natanael, um número realmente muito expressivo, representa a grandeza da nossa instituição, Polícia Civil. E o DRACO ele foi instituído em março de 2023, então nós temos 1 ano e 7 meses mais ou menos, e conseguimos alcançar 1.000 prisões, número expressivo. Eu acredito que é uma das unidades que mais prendeu no Brasil. E a gente observa hoje que ainda existe a presença dessas células de facções criminosas, porque não é algo fácil combater o crime organizado. Mas elas estão muito enfraquecidas quando a gente faz um comparativo com janeiro de 2023. Então, realmente, nós temos uma série de ações ainda em andamento. Nosso objetivo é intensificar ainda mais esse nosso trabalho. E quando eu falo de 1.000 prisões, não representa apenas um dado estatístico. Olha a quantidade de vidas que nós conseguimos poupar. Vidas de cidadãos e cidadãs de bem, que deixaram de ser assaltados, de perder a vida no eventual latrocínio e até em homicídios. Então, esses números eles representam muito mais do que o encarceramento desses indivíduos. E eu trago aqui essas ações preventivas, poupando muitas vidas piauienses, em razão desse trabalho desenvolvido pelo Departamento, pelo DRACO, uma unidade da Polícia Civil. Delegado, há um estudo que foi divulgado em junho desse ano, onde relata que no Brasil há mais ou menos, um pouco mais de 70 facções criminosas, né? Organizações criminosas envolvidas diretamente com o tráfico no Brasil. Aqui no Piauí, né? Qual é o mapeamento que a Polícia Civil tem? Quantas dessas facções hoje elas estão presentes aqui no Piauí? Pois é, João, eu estudo facção criminosa desde 2010. Então, em 2010, ainda como policial penal federal, a princípio por curiosidade, depois por entender que essas organizações criminosas seriam o maior problema de segurança pública no Brasil. Então, me aprofundei nessa temática. No Piauí, eu estudo desde 2016, quando eu cheguei aqui no estado, desenvolvendo um trabalho a princípio extramuros, depois dentro do ambiente prisional. O sistema penitenciário ele foi muito organizado de 2019 até 2022, com a retirada da comunicação. Então o combate começou dentro do sistema penitenciário. Em 2023 nós iniciamos esse processo fora do ambiente prisional. Nós identificamos a princípio uma célula do PCC, que é uma facção criminosa paulista, que foi a primeira que instalou aqui no Piauí. A gente está falando de que ano mais ou menos? O processo de instalação como célula, final de 2015 e início de 2016. De estruturação como célula, né? E depois elas iniciaram um processo de expansão. Em 2017, iniciou a instalação de uma célula do Bondes 40, que é uma facção regional do estado do Maranhão, que surgiu no estado do Maranhão em razão da chegada de uma célula do primeiro comando da capital. E depois uma célula do Comando Vermelho, que infelizmente se instalou a princípio na região norte do Piauí, e nós identificamos um princípio de célula do GDE aqui na zona sul da capital, que está sendo, nos antecipamos, já deflagramos algumas ações focadas nesse grupo, né? Mas como células instaladas a gente identifica uma do PCC, do Bondes 40 e outra do Comando Vermelho. Essas células de facções e organizações, elas têm comunicação com o poder central lá no Rio de Janeiro e São Paulo? Como é que funciona isso, delegado? Elas funcionam como se fosse uma franquia. É como se fosse uma grande empresa e as franquias elas têm que seguir o mesmo padrão, né? E essas células regionais aqui, por exemplo, no Piauí e em outros estados, elas têm que seguir a mesma ideologia desse comando central, por exemplo, lá do primeiro comando
lá do Estado de São Paulo, do Comando Vermelho do Estado do Rio. O PCC ele é mais vinculado ao Comando Central, o Comando Vermelho ele é mais descentralizado, há uma certa independência regional, mas tem que seguir todos a mesma ideologia. O nome já diz, né, crime organizado, Natan, ou seja, de fato não é algo aleatório e nem é algo amador, né, pelo contrário, pelo que a gente acompanha, inclusive, do trabalho da polícia. E dialogando muitas vezes com estudiosos igual o senhor, a gente identifica que o nome é crime organizado não é à toa, é porque de fato há uma organização detalhada, planejada, enfim, para toda a atuação. Hoje, como é que está, delegado, a estruturação da polícia, né? A polícia também se organiza, se planeja para que, além do combate, né, a questão da violência em si, também haja uma investigação para que se tente atingir a questão do braço financeiro, porque a gente está falando de organizações criminosas que têm um poder financeiro muito grande. Como é que está hoje a capacidade da polícia em investigar, em olhar para tentar, em atuar para tentar combater também essa questão da parte financeira dessas organizações? Pois é, João. O DRACO ele foi instituído até com uma ideia do próprio delegado-geral e do secretário de Segurança Pública. E dentro do departamento, é importante ressaltar que o departamento pertence à Polícia Civil, então a Polícia Civil ela desenvolve um trabalho muito forte relacionado a esse tipo de situação. Inclusive tem uma própria diretoria que é específico para atuar no combate à lavagem de dinheiro, que é o nosso laboratório de lavagem de dinheiro coordenado pelo delegado Francílio. E hoje a gestão incentiva muito esse tipo de ação. Só para você ter uma ideia, pelo menos uma vez por mês, todas as equipes, todos os policiais que integram o DRACO, eles vão para a sala de aula para passar por um processo de aprimoramento constante. E dentro desse treinamento nós temos uma parte que é para lidar justamente com essa questão de atuação no combate à lavagem de capitais. É importante a gente prender, mas é importante também a gente atuar no que diz respeito ao combate ao braço financeiro. É importante a gente atuar com ações de prevenção, de conscientização, por exemplo, nas escolas, nas comunidades, e isso a gente faz muito, né? Visitando, ministrando palestras. É importante a gente remover as pichações, porque esses símbolos, eles têm como objetivo, primeiro, demonstrar uma situação de influência territorial naquela área. E outra situação que às vezes a gente desconhece é que as facções criminosas orientam que esses locais sejam pinchados para que a sociedade comece a visualizar aquilo como algo que esteja dentro de uma normalidade. Você imagina uma criança que ela vai nascer, crescer num ambiente onde já está tudo demarcado com esse símbolo de pichações. Ela não conhecia uma realidade pretérita. Então, para a sociedade que está nascendo e crescendo, vai transmitir algo que esteja dentro de uma normalidade. É por isso que a gente foca também muito na remoção dessas pichações. Sempre tenho dito que quando o indivíduo ele pratica um ato de pichação, ele está promovendo uma organização criminosa. Então, quando a gente identifica, ele também é responsabilizado. Delegado, sobre essa proximidade, né, que de fato o DRACO tem com a comunidade, né, além do trabalho de investigação repressivo, há alguns trabalhos sociais que são realizados e o DRACO, de certa forma, também se tornou uma unidade da Polícia Civil muito popular. Muitas pessoas, até nas redes sociais, brincam com algumas expressões que o senhor costuma utilizar, né, como a do despertador, e eu lembro bem no desfile de 7 de setembro desse ano, durante a passagem aí das equipes do DRACO, né, muitas pessoas pedindo para tirar foto com os policiais, com as viaturas. Como é que o senhor avalia essa aprovação popular, né? As pessoas realmente avaliam positivamente esse trabalho, procuram, elogiam. É importante também para o trabalho da Polícia Civil? Sim, muito importante. A sociedade é o termômetro, né? Quando o DRACO foi instituído, nós sentamos com os gestores, delegado-geral e secretário de Segurança Pública, iniciamos um processo para desenhar o planejamento estratégico. E dentro do nosso planejamento está justamente isso, essa interação com a sociedade. Então é fundamental que todo o sistema de segurança pública desenvolva ações como essa, de interagir com a sociedade, se aproximar cada vez mais. E realmente nós temos um carinho muito grande da sociedade piauiense, que entenderam a importância do combate às facções criminosas. A sociedade é um dos braços do departamento. Eu sempre digo que o DRACO é um projeto construído a muitas mãos. E dentre essas mãos nós temos as mãos da sociedade, que dá esse feedback, tem esse termômetro.
e também nos auxilia com muitas informações que são tratadas com muita responsabilidade, denúncias anônimas que são responsáveis aí também por diversas operações. Uma informação muito disseminada na sociedade, quando a gente trata de facções, é a questão de que a polícia prende e a justiça solta, né? É um ditado que há muitos anos a gente ouve. E aí o senhor comentou agora há pouco, 1000 prisões, né, nos últimos quase 2 anos. A polícia também faz esse monitoramento no que diz respeito quanto tempo esses presos estão ficando detidos, se o julgamento tem sido célere para que ele não fique sendo preso provisório, porque aí facilita obviamente a saída dele do sistema prisional. Como é que funciona a questão do monitoramento da Polícia Civil no que diz respeito à situação dessas pessoas que foram presas? Pronto. Quando eu falo de monitoramento, nós temos um monitoramento extramuros, que é antes da deflagração da operação. Posteriormente, a gente continua com o processo de monitoramento territorial. E, além disso, nós temos uma integração com a Secretaria de Justiça. Nós temos policiais penais estaduais e federais dentro do departamento que continua esse processo quando o investigado já está dentro do ambiente prisional. Relacionado à soltura desses criminosos, nós também conversamos com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Eles entenderam a importância do combate e da necessidade do combate às facções criminosas. Claro que, infelizmente, nós temos algumas brechas na nossa legislação. A gente já está conseguindo lidar com esse tipo de eventualmente alguns dos nossos investigados serem colocados em liberdade. Eu nem atribuo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, é mais uma questão de legislação, mas nós temos uma integração muito forte, né? As nossas cautelares, as nossas representações, elas são analisadas em um prazo extremamente célere, né? E eu acho que 99% dos nossos pedidos, todos eles foram deferidos com um parecer favorável do Ministério Público e com a decisão do Poder Judiciário. Nessas 1000 prisões, né, que aconteceram durante todo esse tempo, sabemos que, como o senhor também já acabou de mencionar, por causa da legislação, alguns deles estão fora da cadeia, sendo monitorados. Mas, delegado, e como é que está a porcentagem de reincidência? Ou seja, o senhor fez um exemplo, a operação 70, foi lá na 80, ou em qualquer outro número aí, em qualquer 72. outra operação. Então, quer dizer, uma reincidência, né, o cidadão foi pego de novo, não criou juízo e continua praticando o mesmo ato. E aí, esse, com certeza, não fica um pouco mais tempo na cadeia, né? Pois é, Magela, a gente se depara com situações como essa, né? Algumas vezes, de indivíduos que foram presos anteriormente pelo Draco, eles retornaram ao convívio social. Como a gente tem um monitoramento permanente, nós voltamos a visitá-lo, algumas vezes sim. E em algumas situações, em um curto espaço de tempo. O criminoso saiu, muito, né? Uma semana depois, nós já estávamos cumprindo medidas cautelares na residência dele. Então, realmente, é por isso que é interessante essa ação integrada com a inteligência, que o Draco faz isso de forma extremamente profissional. Como a gente atua de forma extremamente integrada, né, a inteligência é um dos nossos principais pilares, a gente consegue se antecipar a muitas situações. Delegado, muitas vezes quando a gente ouve falar em facção criminosa, a gente é levado a imaginar em grandes centros urbanos, né? Teresina, aqui no Piauí, Parnaíba. Mas um dia desse a gente até comentei aqui que me surpreendi em uma dessas operações, mandatos sendo cumpridos em cidades com menos de 10 mil habitantes, Pajeú do Piauí, Colônia do Gurgué, cidades que são de fato muito pequenas e que até então a gente imaginava que os crimes que ocorriam lá eram crimes muito associados àquela questão comunitária, né? E de fato até me surpreendeu o fato de uma operação contra a facção criminosa sendo realizada nesses municípios pequenos. O senhor, até como um estudioso do assunto, como é que tem avançado essa questão da presença das facções criminosas nos pequenos municípios, nos municípios com menos de 10 mil habitantes? Isso de fato é uma realidade aqui no Piauí? Como é que a polícia tem acompanhado isso? Pois é, João, esse seu pensamento é um pensamento de praticamente toda a sociedade e muitos gestores. Eu acho que talvez foi uma das principais dificuldades do combate a essas facções criminosas, porque o que a gente imaginava a princípio? Que quando eu falava de um faccionado, eu estava falando de um criminoso com alto poder aquisitivo, um indivíduo com grande influência dentro da criminalidade organizada. Só que essas facções, elas são estruturadas no formato de uma pirâmide. Então, eu visualizo uma pirâmide, a base piramidal
representa mais de 90%. Então, mais de 90% dos faccionados são indivíduos que são assistidos pela Defensoria Pública, que você vai cumprir uma medida cautelar na residência dele, tem no máximo água na geladeira. Só que esses indivíduos são os executores das ações criminosas de interesse de uma pequena minoria. É por isso que o Draco, ele combate a pirâmide como um todo. Nós temos que desestruturar essa base piramidal. Tem desigualdade até na organização criminosa. E muitos indivíduos que são presos em cidades menores, ou eles já viajaram para um grande centro, por exemplo, você falou de Colônia do Gurgueia. Esse criminoso, ele interagia com Brasília, porque ele viajava para Brasília e lá ele conheceu outros criminosos e aí ingressou no mundo do crime. E depois conheceu membros de uma determinada facção criminosa dentro do ambiente prisional. Então, começou a fazer parte dessa organização criminosa na base piramidal, mas por integrar uma organização criminosa, ele causava um desconforto muito grande numa pequena cidade. É por isso que a gente vai em combate para não deixar com que essas células se estruturem dentro desses pequenos centros. E hoje aqui no Piauí, quais são aquelas regiões que a Draco entende que precisam de uma atenção mais especial, de uma atuação mais, uma prioridade de atuação aqui no estado do Piauí no que diz respeito ao combate às facções? O ano de 2023 nós focamos muito em Teresina, que era a região mais problemática, né? O grande centro, a capital. No início de 2024, até atendendo uma orientação diretriz do nosso delegado-geral e do secretário de Segurança Pública, nós estendemos os braços para algumas regiões, a exemplo de Pedro II, a exemplo do próprio litoral, Parnaíba, Cajueiro da Praia, a exemplo de Floriano. Nós estamos com um esforço concentrado que é coordenado pela Superintendência de Operações Integradas em Floriano já há alguns meses, né? E o Draco tem participado desse esforço concentrado. São Raimundo Nonato, Picos. Então, essas regiões um pouco mais populosas, que são fundamentais também para o próprio estado do Piauí. E quando há uma região um pouco mais populosa, há uma tendência também de ter uma certa influência dessas organizações criminosas. Então, estamos estendendo os braços, sim, para algumas regiões. Nosso objetivo é alcançar ainda mais cidades aqui no interior do estado, né? A região metropolitana também hoje é um dos nossos focos. E, com certeza, em 2025, nós iremos aprimorar ainda mais esse nosso planejamento estratégico. Sobre esse planejamento, delegado, estamos quase finalizando o mês de novembro, chegando ao mês de dezembro, mas o trabalho vai continuar durante o mês de dezembro. 2025, o Draco também deve manter o mesmo ritmo até reforçar essas operações? Sim, Natanael. Em março em janeiro nós começamos a nos reunir para tratar do planejamento estratégico. Então, janeiro, fevereiro, tratando muito ali de planejamento estratégico para entender realmente a situação dessas facções criminosas. Em março, o Draco ele foi instituído. E nós estabelecemos uma meta de 500 prisões em 2023. Chegamos a 513. E a meta de 2024 são 600 prisões. Nós já estamos nos aproximando desses números. Nós já passamos de 1.000 prisões. É porque nós divulgamos o número 1.000. Era para ter sido divulgado até um pouco antes, mas em razão do calendário da própria Polícia Civil e do Draco, nós demoramos um pouco para divulgar. Então já passamos de 1.000 prisões, nós temos uma meta para alcançar as 600 só em 2024 e com certeza o céu é o limite para 2025. Nosso objetivo é servir a sociedade piauiense, fazer com que os jovens eles entendam realmente a situação dessas facções criminosas, a complexidade, o prejuízo. É por isso que eu sempre estou reforçando cada vez mais. Para você, jovem que está me ouvindo nesse momento, ouvindo o programa, diga não às facções criminosas. Não aceitem ser inseridos nesse contexto do crime organizado. E para esses indivíduos que já fazem parte, fica o velho recado, que eles têm escolhas. Ou se desvinculam, ou então pode sim configurar o despertador. Bom, teve aqui um dos nossos ouvintes, evidentemente, por medo de represários, não quis se identificar. Ele fala o seguinte: sabemos que na beira do rio, dos lavadores, aqui do Rio Parnaíba, existem pessoas de bem, né, pais de família, que precisam ganhar o seu ganha-pão. Mas dentre eles também existe muita gente que mexe com o entorpecente. Quando é que a polícia, né, vai fazer incursões, né, nessa região? Pois é, Magela. Eu vou convidar e chamar as equipes do Draco para a gente dar uma verificada nesse tipo de situação. E realmente ele acertou, a grande maioria são
pessoas de bem, né? A gente visita muitas comunidades aqui em Teresina e no interior do estado. E a gente observa que 95, 96, 97, 98, 99% são cidadãos de bem que diariamente acordam cedo, vão para o trabalho, vão deixar seus filhos na escola. Mas eles são incomodados por uma pequena minoria. E essa minoria que a gente está atrás, é essa minoria que a gente está focado para justamente tirar esses indivíduos ali do nosso convívio social para que a sociedade tenha cada vez mais tranquilidade. Delegado, acho que foi na Operação 64 que a gente viu um bloqueio de bens na casa dos 2 bilhões, né, 2 bilhões e 100 milhões, foi na Operação 64. Inclusive, a prisão de pessoas de alto poder aquisitivo, empresários, uma médica também, tudo envolvido na questão da lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. Como é que o senhor avalia, como é que a sociedade avalia, e aí eu queria ouvir de você, muitas vezes há uma diferença da sociedade no olhar que ela tem pelo faccionado que está lá na ponta, né, que está na base da pirâmide, como o senhor disse, que é aquele que bota a arma na cintura e sai tocando terror numa determinada região, para aquele que está envolvido com o tráfico, mas ele está envolvido desenvolvendo uma outra função, e aí uma função que é automaticamente relacionada a um alto poder aquisitivo, muitas vezes utilizando uma função que é vista pela sociedade como um empresário, enfim. Na sua avaliação, como é que a sociedade direciona o olhar dela, a diferença do olhar dela, né, para aquele faccionado lá da base da pirâmide e para aquele empresário que na verdade está lavando dinheiro para o tráfico? Pois é, essa operação foi uma operação da ADENARC. O DRAC só prestou o auxílio na deflagração da operação, como diversas outras equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar e também Guarda Municipal. Uma operação realmente muito importante que focou na lavagem de dinheiro. E no que diz respeito a essa observação por parte, a esse olhar por parte da sociedade, esses dois criminosos, eles obrigatoriamente devem ser combatidos, né? Porque o indivíduo que está atuando na lavagem de dinheiro, ele alimenta a organização criminosa no que diz respeito à situação financeira, com o dinheiro. E os que estão na base piramidal são aqueles que vão para as ruas, que vão colocar uma arma na cabeça de uma criança, na cabeça de um cidadão, e causar um trauma muito grande, ter um prejuízo financeiro, um débito emocional. Você imagina o pânico que um criminoso desse, e até em situações mais graves, de um eventual latrocínio. Então devem ser sim combatidos com muita firmeza, tanto a base piramidal como esses indivíduos que estão na estrutura superior dessa pirâmide. Delegado, o DRACO aqui no Piauí tem também um contato direto com a Polícia Civil de outros estados, até para trocar informações e estratégias de combate a essas facções que são nacionais, como o senhor bem disse? Sim, isso é uma necessidade, né? Se a gente não interagir com as outras forças de outras unidades da federação, a gente não vai conseguir combater essas facções, porque elas têm ramificações e interações interestaduais. Só para você ter uma ideia, nós trouxemos um policial penal federal para dentro do departamento, justamente para facilitar essa interação. Nessa semana, hoje, ontem, esses dias tudo, está acontecendo uma operação de âmbito nacional, que é a Operação Renorcrim, que é uma ação coordenada pelo próprio Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem uma diretoria, tem uma unidade que ela coordena e ela interage com todas as outras unidades especializadas de combate às organizações criminosas de todos os estados. Então, uma operação nacional que demonstra essa interação entre as instituições, deflagrada de forma simultânea em todas as unidades da federação. Tem um outro ouvinte aqui que também não quer se identificar, mas ele fala assim: delegado, eu não sei se é da sua jurisdição, mas deu uma volta, né, na zona rural leste, não falou se para a esquerda ou para a direita, mas deu uma volta na zona rural leste, muita droga, arma de fogo e motos roubadas. Pronto, a gente tem até deflagrado algumas ações ali, não é nem tanto na zona rural, mas já é um pouco ali entre a zona rural e a zona urbana. Quase na divisa, né? Mas vamos sim observar. A Polícia Militar, inclusive, desenvolve um trabalho bem profissional que diz respeito à zona rural. A gente tem um cinturão verde aí, que foca com ações coordenadas pelo próprio BEP da Polícia Militar, que tem desenvolvido um trabalho brilhante aqui no nosso estado.
Ok, então agradecer aqui ao delegado Charles. A sua mensagem final, delegado, mais uma vez aqui à nossa audiência, a população piauiense que nos assiste nesse momento e aos faccionados, né, que também nos assistem, né? Estão acompanhando também aqui o Comando Geral. Qual o recado do delegado e do Draco para essas pessoas? Pois é, Natanael, Magelo, João, todos os telespectadores, ouvintes da TV O Dia. Primeiro, uma mensagem para o cidadão e cidadã de bem. Reforçar o nosso compromisso de continuar fazendo bem para o estado do Piauí, no que diz respeito à contribuição na segurança pública. E quando eu digo fazer o bem, é intensificar ainda mais esse nosso trabalho de combate às facções criminosas e demonstrar que esses indivíduos não têm espaço aqui no nosso estado. Para os jovens, fica realmente esse alerta. Diga não às facções criminosas. Acreditem, diga não às facções criminosas. Para os indivíduos que já integram esses grupos de indivíduos, façam uma autoanálise e vocês vão observar que as facções só te trouxeram prejuízo para você como membro, para a sua família e para a própria sociedade. Então, facção criminosa não compensa, não traz nenhum benefício, só causa o mal. Mas se porventura vocês continuarem insistindo em integrar esses grupos, pode configurar o seu despertador, porque nós iremos atrás e visitar a casa de cada um de vocês. É isso aí, ouvimos as palavras do delegado Charles. E só para finalizar um relato, muita gente pode dizer assim, a maioria está solta, não sei o quê. Mas, gente, a sensação de segurança realmente ela aumentou, né? E para você ter uma ideia, o delegado mudou até o modus operandi, né? Antigamente você não podia passar numa esquina, não podia passar num lugar que você ficava assim no seu celular. Uma vizinha, semana passada, ela veio ali da região do Planalto Ininga, né, e desceu para o Santa Bárbara. Só que quando ela entrou na rua de casa, o cara fechou ela na moto. O que ele pediu? Não pediu celular, não quis roubar a moto. Simplesmente ele disse: me dê sua aliança, me dê seu cordão de ouro, porque aí não tem como rastrear. Infelizmente a gente ri, né, para não chorar, porque realmente é dramático. Então ele puxou a arma. E agora muitos estão agindo assim, estão pedindo pertences, ou seja, não estão nem querendo saber mais de celular. Por quê? Porque sabem que serão rastreados. Então, quer dizer, muda o modus operandi, mas com certeza, uma hora ou outra, um elemento desse, né, delegado, cai. Cai, com certeza, e vai ser encaminhado ao sistema penitenciário.